Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Camila Beltrame, eu sou médica, atuo na área de endocrinologia, medicina integrativa e lipedema. Estou aqui por vocês. Aproveite antes de a gente começar a conversa, já clica ali no sininho, já se inscreve no canal e compartilha os nossos conteúdos para as pessoas que vocês podem ajudar a ter uma vida melhor, com mais qualidade. Por isso que estamos aqui. E hoje, no primeiro episódio, não podia ser diferente. Vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, para vocês saberem um pouquinho sobre como tudo começou e tudo que eu tenho feito até hoje na minha caminhada de trabalho. Bom, pouca gente sabe, a minha primeira graduação foi fisioterapia. Em 2003, eu me formei em fisioterapia. Na época, optei por fazer a minha especialização em Ribeirão Preto, onde eu me especializei em fisioterapia respiratória com ênfase em terapia intensiva, que é o setor de UTI. Após esse período que eu morei, me especializei, inclusive na época eu era bolsista, morava em um pensionato, foi muito difícil o começo de tudo, mas quando comecei a trabalhar na cidade onde eu morava, eu comecei a presenciar e vivenciar a rotina de pacientes crônicos e muito doentes. Na parte de reabilitação respiratória, eu não sei se você que está aqui agora tem esse conhecimento, mas o paciente ele sofre muito com doenças que são angustiantes, que causam muito estresse, que causam muito medo de morte. A gente trabalha de uma forma muito forte isso, né? Não só com o paciente, mas com os familiares. E na fisioterapia, nós, enquanto profissionais, a gente tem uma interação muito grande entre paciente, família, profissional. E durante esse meio tempo de plantões, de clínica, consultório, atendimento domiciliar, fui convidada na época para iniciar também uma jornada na docência, que é ministrar aula, né? Na época, para um centro universitário da cidade onde eu morava. Comecei a exercer também, a paralelo à profissão de autônomo na fisioterapia, comecei a exercer também a profissão de professora universitária, que amava e ainda amo, porque depois que a gente nunca deixa de ser, né? A verdade é essa, ensinar é sempre gostoso e eu consigo trazer isso ainda para as minhas consultas, né? Para esse bate-papo. Então, isso facilita um pouco, bastante coisa. Mas, no meio do caminho, entre indas e vindas, acertos e erros no trabalho, enquanto fisioterapeuta, eu comecei a perceber, né, algumas barreiras profissionais mesmo em prol do paciente. E isso me trazia muita frustração profissional, porque eu sabia que mais poderia ser feito por aquele paciente internado num leito hospitalar, grave. E às vezes o plantonista ou colegas falavam, não, vamos investir não, ele já está velhinho, ou não tem jeito. A gente sabia que podia pelo menos trazer mais qualidade de morte que fosse. Infelizmente ou não, tenho essa questão da empatia, da necessidade de ajudar, né, realmente. E eu via isso como uma necessidade de mudança, a verdade é essa. Foi então que um dia eu me revoltei por várias questões financeiras, pelos embates que a gente tinha com os profissionais, com os colegas, e optei falei, bom, se eu não posso ajudar de forma direta, indireta, né? Porque como fisioterapeuta eu tinha algumas limitações em condutas com os pacientes, eu optei por, se eu não posso ajudar de forma indireta, eu vou partir para outro caminho, que era justamente fazer uma nova faculdade e me tornar médica. E assim eu fiz. Continuei trabalhando enquanto professora, continuava atuando como fisioterapeuta. Minha vida era um caos, mas comecei a cursar medicina. Eu cursava medicina durante o dia, à noite eu trabalhava na faculdade dando aula, dava aula nos cursos de fisioterapia, de educação física, de nutrição, de farmácia, de medicina também. A gente tinha uma turma de preparação para a prova de validação, né? Título de revalidação. E eu também era professora ali. Nos finais de semana, plantão na fisioterapia. Então era assim, muita correria. Mas graças a Deus,
né? Ele me sustentou e eu consegui realmente, com a ajuda de várias pessoas, com o suporte de várias pessoas na época, me formar, né? E a partir dali foi uma grande coincidência que não chamo de coincidência, eu acho que hoje tudo é desígnio de Deus mesmo, como tudo foi acontecendo. Quando eu me formei numa faculdade particular, eu era bolsista e eu pagava uma parte da faculdade e a outra parte eu tinha que trabalhar depois que eu formasse para poder quitar. Vocês vão entender por que eu estou contando essa história, né? Me expondo dessa forma. Então, eu precisava trabalhar e ganhar dinheiro pós-formatura. Eu não podia simplesmente vou fazer residência, vou viver com a bolsa de residência, que infelizmente o Brasil é uma bolsa que a gente não custeia uma mensalidade de uma faculdade, e muito menos custear um compromisso financeiro junto com um compromisso pessoal de moradia, de alimentação. E aí eu falei, bom, eu não posso me dar o luxo de já imediato fazer uma residência. A única alternativa que eu tinha era trabalhar e fazer um curso, uma especialização que fosse. E como eu sempre fui muito exigente comigo na parte educacional, não podia ser qualquer curso e muito menos de qualidade ruim, porque isso é uma coisa que dentro de mim eu me cobro demais. E então eu resolvi, entre as provas de residência e as especializações, eu optei em não fazer a residência por questões financeiras de imediato, comecei a trabalhar. E aí veio a grande luta. O que eu vou fazer? Todo recém-formado, independente da área, ele fica assim, para qual especialidade eu vou correr, né? A gente sempre tem isso. E eu tinha certeza que eu não queria trabalhar com doença. Mas como assim, Camila? Você é médica? Como que você não vai trabalhar com doença? Eu não queria trabalhar com gente no final da vida ali, já com a doença crônica instalada, para poder fazer um paliativo, sabe? Eu queria atuar de forma profilática. E aí, na época, eu comecei a pesquisar várias possibilidades e nada encontrava, nada. Pensei em várias coisas na época. Aquilo não me trazia, sabe, aquela alegria de realmente exercer o que eu queria. Foi quando eu tive a oportunidade de pensar em conhecer um pouquinho mais sobre a nutrologia. Só que na minha época, a nutrologia não é a nutrologia de hoje. Era uma nutrologia voltada para alimentação via enteral, parenteral, pacientes hospitalizados. Eu falei, bom, eu não quero isso para mim. Não é uma nutrologia como hoje é vista no sentido preventivo, profilático, conhece e vê por aí. Eu tive uma experiência, uma oportunidade de conhecer 2 profissionais no Brasil voltados para a parte de medicina integrativa. Isso já há bastante tempo já, 2016 para 2017, que era o professor Ítalo Rachid. Na época tinha um outro professor. E nesse curso, como que a gente sai da faculdade assim com umas mentalidades que são tradicionais e a gente precisa delas enquanto médico, sim. Eu falei assim, mas esse curso de medicina preventiva, medicina integrativa, longevidade saudável, tinha vários nomes, ainda existem vários nomes para o mesmo nicho de atuação, né, que é a medicina funcional. E aí tinha um curso de imersão de 5 dias. Eu falei, bom, eu vou fazer o curso de imersão, e aí nesse curso de imersão eu vou ver se realmente é o que eu busco ou não, e se não, depois eu mudo de linha, né, de tratamento, de opção de estudo. Nesses 5 dias, é como se eu tivesse... O que eu vivenciei ali foi como se eu não tivesse aprendido nada na minha faculdade. A verdade é essa. Por quê? A atuação, as coisas que a gente via a respeito da questão de prevenção de doenças, a questão hormonal, avaliação hormonal, a parte de suplementação, eram coisas que a gente realmente não via durante a faculdade. Porque na faculdade a gente estuda doença, tratamento. O mecanismo da doença, sintomas, tratamento. Nesse curso de 5 dias, a gente via a origem do problema, a gente trabalhava a fisiologia da questão, né, o que poderia ser feito para prevenir aquela situação. Então, é como se a gente estivesse prevendo o futuro de algumas doenças mediante tudo que era estudado. E aí, eu saí de lá assim, bom, tudo que eu vi aqui é muita novidade.
E aquilo que é novidade, a gente tende a desprezar no sentido assim de será que funciona? De gerar insegurança, principalmente para levar para um paciente, como que isso ia ser visto? E aí, medrosa que sou, em algumas coisas, optei em testar em quem eu tinha certeza que não ia me processar. Meus pais, meu companheiro, na minha irmã, na família, nos melhores amigos. E aí fui testando, vendo se realmente tinha fundamento, né, daquilo realmente fazer sentido de uma forma mesclada. Então eu trazia a medicina tradicional aliada ao que eu tinha aprendido nesse curso. E eu vi realmente que era divisor de águas, no sentido de trazer mudanças impactantes na estrutura e na qualidade de vida das pessoas que estavam sendo abordadas com a visão integrativa e funcional. E aí eu resolvi fazer a especialização. Foram 2 anos de curso em São Paulo, muito intensos, muita prática, muito conteúdo. E de lá para cá, a outra luta era quando alguém me perguntava e falava assim: mas qual que é a sua especialidade? Ah, medicina integrativa. Mas o que é isso? Eu não sei, porque realmente ainda é um tema, graças a Deus hoje uma visão muito diferente, tem sido mudado, né? Tem se tornado mais conhecido, é um nicho que as pessoas estão buscando, né? A gente está conseguindo alastrar aí essa raiz de mesmo de trazer saúde de verdade para as pessoas, não só tratar sintomas e doenças com remédios, né? E isso me gerava um desconforto, mas não é uma especialidade reconhecida pela medicina, você tem um registro. E daí eu falei, bom, eu preciso agora encontrar uma outra área que me traga esse complemento de informações, mas que me traga essa questão de conforto de puro ego, que na verdade não deixa de ser. O paciente, quando ele procura você, profissional, quando ele me procura, ele quer resolução do problema dele, independente se você é um clínico geral, se você é um especialista, se você, sendo médico, você é ali apto a fazer o que você faz da melhor maneira, resolvendo o problema do paciente com segurança, com perícia, né? É o que ele deseja. E a questão das titularidades, de tudo, é um detalhe e eu ainda aprendo um pouquinho sobre isso. Por motivos, como já dito, eu resolvi então fazer minha segunda especialidade, que foi a endocrinologia. E a endócrino ela veio para somar forças dentro daquilo que eu já amava fazer, que era a questão, né, da clínica e principalmente dentro da área da medicina integrativa, a gente aborda muito a questão hormonal, a questão de suplementações, de vitaminas, porque a gente entende que o corpo ele funciona de forma integrada. A gente não consegue dividir só o cérebro, só o intestino, só o coração, só os hormônios. E a endocrinologia, ela é muito isso, por quê? É uma especialidade que estuda hormônios e o nosso corpo ele depende disso para qualquer coisa. A gente precisa de liberações hormonais. E aí eu juntei as duas especialidades, né, para poder começar a atender e tem dado super certo, graças a Deus. Meus pacientes de menopausa, meus pacientes de tireoide, meus pacientes de obesidade, de colesterol elevado, de dislipidemia, mas um tanto de subespecialidades dentro da área da medicina e aqueles também que querem melhorar a sua qualidade de vida, que não aguentam mais aquela fadiga. Isso tudo a gente consegue, de uma forma muito prática, trazer uma melhoria, com mudanças pequenas, mas que agregam também o estilo de vida do paciente. Isso é a medicina integrativa. Não é só oferecer recurso, mas também cobrar do paciente coisas que ele tem que fazer para se sentir melhor, estar melhor consigo mesmo. Para quem já me conhece, está aqui me perguntando, Camila, mas e o lipedema? Que eu sei que você também trabalha com ele, né? Como que ele entrou na sua vida? Como ele esteve na sua vida? Bom, o lipedema é uma história que eu falo que não foi eu quem escolhi, foi ele quem me escolheu. E aí entra uma história muito pessoal, familiar mesmo. A minha mãe, ela é portadora de lipedema. Eu tenho também lipedema tipo 5, que é aquele que acomete do joelhinho para baixo. A minha mãe não, a minha mãe já tem um tipo 3, né, que pega todo o membro inferior. E aí, numa palestra,
num evento que eu fui convidada a fazer, numa palestra em São Paulo, no Moriá, eu conheci a doutora Paula Frederici, que é uma parceira hoje, e assisti uma palestra dela sobre lipedema. E a palestra inteira eu falava assim, com o meu marido na época estava comigo, eu falava assim para ele, eu falei, amor, é minha mãe. "Ah, é minha mãe. Eu preciso conversar com a sua mulher, eu preciso de ajudar minha mãe de algum jeito, porque minha mãe ela não é obesa, ela tem isso dali. Ela tem lipedema e ela acha que ela é obesidade, não é obesidade. E aí depois da palestra, fui lá parabenizar ela pela palestra, pedi informação aonde que eu conseguia estudar um pouco mais sobre isso, porque eu precisava ajudar minha mãe. E ela falou assim, Camila, eu estou desenvolvendo uma mentoria para profissionais. Eu queria muito que você estivesse comigo. Eu falei, estarei lá. E logo, questões de 30 dias depois, ela já entrou em contato, falando que realmente a mentoria tinha dado certo, que tinha sido aberta a primeira turma de mentoria para médicos. Ela que é hoje uma referência nacional e internacional. A gente agora, no final do ano, agora início de dezembro, a gente está com um congresso brasileiro aí, ela que está promovendo toda a estrutura, toda a organização. Então, ela é uma referência muito forte na linha. Também portadora de lipedema, né? E aí ela me convidou, eu participei da especialização. Posteriormente a isso, ela me chamou para fazer parte da equipe, onde eu atuo com ela hoje também, além do consultório particular meu, também estou em atuação com ela. Mas o mais interessante, né, é como que as coisas que Deus foi colocando, eu falo que foi Ele porque foi Ele que me encaminhou mesmo. E hoje eu entendo, desde o início, quando eu achei que estava tudo dando errado, realmente era tudo do jeito que ele precisava me tirar de onde eu estava para me colocar onde eu estou hoje. E tenho certeza que tem muita coisinha, muito caminho para chegar ainda do jeito que ele quer e assim eu vou. Mas hoje eu entendo que toda essa trajetória profissional, ela aconteceu de uma forma gradativa, de forma que me trouxe possibilidade de construção de caráter, construção de conhecimento intelectual. As minhas especialidades, elas estão linkadas. E não foi uma coisa racionalmente programada, foi aquela coisa que foi acontecendo. Por isso que eu falo que já estava designado a mim viver isso e passar por isso, e estar atuando nisso, como um propósito de vida mesmo. Todas as áreas que eu atuo, eu percebo muito forte essa questão do impacto na qualidade de vida do paciente, na questão do impacto que toda a estrutura, independente da área trabalhada, tem na saúde do paciente, o que pode ser feito. E são coisas que se somam, né? Então, não existe hoje uma medicina integrativa sem uma abordagem endocrinológica da minha parte associada, com uma avaliação do possível lipedema ali, dependendo do caso principalmente de uma obesidade, que a gente tem essa mistura. Então, são situações e histórias que foram se somando mesmo, né? E não para por aí, né? Porque quem gosta de estudar, estuda para a vida. E aí já fico planejando outras coisas, outros cursos, mas a hora, né, a hora certa de cada um deles vem. E esse projeto que a gente inicia com esse vídeo de hoje é justamente também uma parte de um projeto que a gente começa no intuito de trazer informações, de trazer novidades dentro desses 3 nichos de atuação, levar a você qualidade, informações que vão impactar a sua vida ou de pessoas que você conheça. Por isso é importante você não esquecer, estar presente aqui, de se inscrever para estar recebendo os alertas dos vídeos, para participar, porque isso aqui é um canal que ele só existe se for para ser compartilhado, se for para ter sentido, né? A gente tem que ter essa troca. Eu tô aqui por vocês e para vocês, então é meu desejo que vocês curtam cada vídeo publicado, que sejam vídeos informativos, que sejam vídeos que vão levar até vocês aquilo que vocês precisam e querem ouvir. E desde já agradeço. Não se esqueçam, como eu disse, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os vídeos presentes aqui. Deixa nos comentários os temas que você quer que eu traga para tirar dúvidas, para
enfim, o que você quer ouvir, né, sobre as áreas de atuação. Isso ajuda bastante. Afinal, como eu disse, estou aqui por vocês. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.